O que está por trás desse mistério do livro de Enoque? Por que não está na Bíblia? Que mistérios guardam esse livro capazes de fornecer evidências históricas completamente diferentes sobre nossos ancestrais, inclusive, ao ponto de alguns que acreditam na visita de extraterrestres? Obrigado por estarem aqui. Inscrevam-se em nosso canal, deixem o seu like, ativem o sininho, comentem o que acharam. O livro de Enoque traz informações impressionantes, enigmáticas e contestadas, também considerado apócrifo. Enoque foi o pai de Matusalém e avô de Noé. Enoque é também uma das duas pessoas mencionadas na Bíblia levadas ao céu sem morrer, a outra seria Elias. Em relação ao termo livro de Enoque, referem-se à primeira epístola de Enoque, que é apenas no idioma etíope. O personagem teria sido levado em uma carruagem de fogo, antes das grandes inundações pelo arcanjo Miguel, que alguns interpretaram como sendo extraterrestres. Será que Enoque teria feito parte do primeiro relato de abdução que se tem notícia? É uma das hipóteses. Em Judas, o livro de Enoque é citado nos versículos 14 e 15 que diz: Enoque, o sétimo de Adão, profetizou sobre esses homens. O Senhor virá com milhares e milhares de seus santos para julgar a todos, e para convencer todos os ímpios de todos os seus atos e de todas as palavras duras que os ímpios pecadores falaram contra ele, mas para os estudiosos religiosos. Isso não significa que o livro de Enoque seja inspirado por Deus e deveria estar na Bíblia. Muitos questionam se o livro de Enoque teria sido escrito mesmo por Enoque da Bíblia. O personagem bíblico, de acordo com Gênesis capítulo 5 versículos de 1 a 24, teria vivido 7 gerações depois de Adão, antes do dilúvio. Quando o livro de Enoque foi encontrado nos pergaminhos do Mar Morto, ficou evidente que era uma obra literária que inspirou os escritores bíblicos da época, incluindo aqueles que registraram o Novo Testamento. Então, por que este livro não está na Bíblia? Hoje ele só é incluso nos principais cânones das seitas ortodoxas da Etiópia, mas foi popular por centenas de anos, em antigas perspectivas judaicas. De fato, na compreensão do livro de Enoque, alguns apontaram que provavelmente foi a inspiração para o livro de Gênesis, devido a um número de paralelos entre os dois, como os versículos de que citamos anteriormente. O livro que detalha a história de Enoque é amplo, e tem mais de 100 capítulos espalhados por diversos livros, detalhando os relatos dos Néfilis, que seriam para alguns, os alienígenas. Os Néfilis seriam gigantes e também são descritos no livro do Gênesis. Dizem que os gigantes foram descendentes de anjos, conhecidos como vigilantes. Alguns acreditam que esses seres gigantes podem ter sido a razão do grande dilúvio, visto que eles eram como criaturas não naturais e prejudiciais à raça humana. Uma daquelas teorias que sugerem que ancestrais foram visitados por seres de outro planeta, e nesse caso, apontam para os vigilantes como os mais prováveis extraterrestres da antiguidade. Na época eles eram vistos como anjos, alguns bons e outros ruins, que acabaram procriando com humanas selecionadas. Existe também uma passagem específica e descreve um relato do neto de Enoque, Lameque, durante o nascimento de seu filho e que dizia: E seu pai Lameque teve medo dele e fugiu, e veio a seu pai Matusalém e ele disse-lhe: Gerei um filho estranho, diferente do homem e semelhante aos filhos do Deus do céu, e sua natureza é diferente e ele não é como nós, e seus olhos são como os raios do sol, e seu rosto é glorioso. Esta descrição de Noé, que mais tarde iria construir a arca e sobreviver ao dilúvio, enviado para eliminar os Néfilins e purificar a humanidade e suas impurezas. Mas qual seria a relação de Enoque com estes seres extraterrestres e os deuses que os criaram? Noé, o neto de Enoque, foi escolhido para construir a arca para sobreviver ao dilúvio, enquanto o próprio Enoque foi levado pelos anjos. Existem outras revelações surpreendentes neste livro, e algumas apontam para as antigas pirâmides do Egito como resposta. Há alguma relação dos textos bíblicos e Enoque e antigos textos sumérios, particularmente quando se trata dos vigilantes, conhecidos como os Anunnaki, ou visitantes de um planeta chamado Nibiru. Os sumérios também consideravam esses vigilantes como deuses, mostrando um cruzamento entre as duas culturas antigas. Há também menção do grande governante sumério Gilgamesh, no livro de Enoque, que frequentemente descreve os Anunnaki, da mesma forma que o próprio Enoque descreve os vigilantes. Ao longo da Bíblia e da epopeia de Gilgamesh, os deuses muitas vezes não gostavam de mostrar os seus rostos, e se comunicavam através de transmissores, onde a voz deles podia ser ouvida melhor. Na 7ª tábua da epopeia de Gilgamesh, ele descreve ser levado a um portal que fala como uma pessoa viva.
Os antigos sumérios também construíram pirâmides próprias chamadas zigurates. Estes zigurates foram locais de proteção durante as inundações, e também foram cobertos como tronos para seus deuses. Erich von Däniken, um arqueólogo suíço, diz acreditar que as pirâmides egípcias poderiam também ter sido construídas para um propósito similar, protegendo algo do grande fluxo de textos bíblicos, como a epopeia de Gilgamesh. Alguns acreditam que haja uma 10ª tábua suméria, que detalha como os Anunnaki construíram as pirâmides do Egito, o que poderia estabelecer uma conexão definitiva entre essas duas civilizações antigas avançadas e uma raça avançada de visitantes. A Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Quéops, ou Khufu, pode não ter sido devidamente atribuída à pessoa que ordenou sua construção. Parece que há evidências significativas de que ela não foi construída por Khufu, e a única razão pela qual historiadores e arqueólogos o dataram para a 4ª dinastia é devido a uma questionável descoberta feita por um egiptólogo inglês, o Major-General Richard Weiss. O autor e teórico alternativo Zecharia Sitchin descobriu que há uma ampla evidência de que Weiss, depois de gastar mais de $1 milhão em uma expedição às câmaras superiores da Grande Pirâmide, voltou de mãos vazias e forjou a cartela de Quéops. Ao descobrir o diário particular de Weiss, ele notou que não conseguia encontrar uma cartela ou qualquer hieróglifo na câmara do rei, apesar de procurá-los desesperadamente. No entanto, em seu livro escrito sobre a expedição 3 anos depois, ele disse que encontrou apenas um. Muitos acreditam na possibilidade de que ele tenha forjado a cartela, para poder dizer que sua expedição milionária teve sucesso. Surpreendentemente, há rumores de que a câmara também havia sido visitada antes, sem visitantes anteriores terem visto a cartela, até que Weiss supostamente a descobriu. Sitchin também apontou que o nome de Khufu havia sido escrito incorretamente na cartela, o que poderia ter sido atribuído a um erro ortográfico em um livro publicado na época, provavelmente em posse de Weiss e usado como referência. Em vez de soletrar Khufu, ele realmente leu Alfu. Mas o que isso tem a ver com o livro de Enoque e a antiga raça extraterrestre avançada? Erich von Däniken ressalta que a única razão pela qual acreditamos que a Grande Pirâmide de Gizé foi construída para Quéops, durante a 4ª dinastia, é por causa dessa cartela, que provavelmente foi falsificada. Ele também aponta que um sarcófago contendo o faraó Khufu nunca foi encontrado naquele local. Além disso, os métodos de construção que a arqueologia convencional afirma serem viáveis para a construção das pirâmides naquela época são altamente improváveis. A maioria dos historiadores que atribui a narrativa dominante de Khufu, tendo construído a Grande Pirâmide, referem-se aos escritos do historiador grego Heródoto, que viajou ao Egito e registrou os relatos dos faraós do Antigo Egito, mas Heródoto é corriqueiramente desmentido por Diodoro da Sicília, outro historiador grego da época, dizendo que era ingênuo e muitas vezes errado. Sículos até mesmo discorda da afirmação de Heródoto, de que a pirâmide foi construída por Quéops. Von Däniken olha para um relato de um antigo historiador árabe, chamado Talmagrizi, que escreve que a Grande Pirâmide era conhecida por ter sido construída por um rei que vivia antes do Grande Dilúvio, chamado Saurid. O rei Saurid era mais conhecido em hebraico como Enoque. Von Däniken diz acreditar que em preparação para a grande inundação, Enoque construiu as pirâmides para proteger os textos bíblicos para gerações futuras descobrirem tudo o que aconteceu ali. Ele disse que a construção das pirâmides foi graças à tecnologia dos seres avançados com quem Enoque estava em contato e com quem mais tarde ele partiu da Terra. Quer concordemos ou não com essa teoria, é difícil explicar o nível de precisão com o qual a Grande Pirâmide de Gizé foi construída, usando os meios primitivos das civilizações conhecidas naquela época. Até hoje, novas descobertas estão sendo feitas dentro das pirâmides, como túneis subterrâneos, lagos e sarcófagos nunca antes vistos. Um dos feitos de engenharia mais surpreendentes da Grande Pirâmide pode ser encontrado no alinhamento dos túneis, que levam as câmeras com certas constelações. As 3 pirâmides são consideradas representações das 3 estrelas do cinturão de Órion, também há postos que levam as câmeras na pirâmide, que se alinham com o cinturão de Órion, de um lado, e o sistema estelar Sirius do outro. Poderiam estes ter sido os sistemas estelares de onde os visitantes extraterrestres se originaram, como a história dos alienígenas de Sirius está pela tribo Tobon da África, e para onde Enoque foi levado antes da grande inundação. O que sabemos é que algumas das afirmações dos livros apócrifos são verdadeiras e corretas, mas ao mesmo tempo muitas delas são falsas e historicamente imprecisas.
Mas e se for verdade? Obrigado por estarem aqui, inscrevam-se em nosso canal, deixem o seu like, ativem o sininho, comentem o que acharam.